Então, na última aula a gente tinha falado sobre variação linguística, né? A gente passou ali sobre a questão histórica e seguindo o nosso cronograma, hoje a gente entra em funções da linguagem. Vou compartilhar o. Vocês estão vendo minha tela aí, né? Sim, professora. Tá. Então, voltando aqui no cronograma, a gente começou com linguagem, interpretação e compreensão textual. Depois a gente passou por gêneros e tipos textuais, variação linguística, que foi a última aula. E hoje a gente está entrando em funções da linguagem. Daí nós teríamos ainda. Eu tenho que ver com vocês, porque dia primeiro é feriado, dia 1º de maio. Daí eu não sei o que vocês preferem, se eu gravo a aula ou a gente fica sem, não sei. O que é melhor para vocês? Eu vou olhar no cronograma que dá certinho, porque eu acho que tem uma aula a mais ali que ficaria, sabe? Eu vou usar coesão e coerência, talvez, provavelmente eu use 2 aulas, porque é um assunto mais complexo. E eu ainda quero voltar para fazer uma, uma revisão geral, assim. Daí depois vocês me respondam ali o que é melhor, e se gravar, se a gente não se precisa ter essa aula na semana, ou se a gente bota para outra semana, ao invés de vocês. Eu vou entrar aqui em funções da linguagem. Antes da gente falar sobre funções da linguagem, vamos pensar um pouco, recapitulando o que a gente já viu sobre a questão da língua e linguagem, sobre gêneros e tipos textuais, sobre a questão da variação, né, das variações linguísticas, porque a, essa parte de funções da linguagem vai abordar mais ou menos tudo, sabe? Quanto mais vocês forem estudando, vocês vão ver que um assunto ele vai estar sempre abraçado, de mão dada com o outro, sabe? Não tem como a gente falar sobre os assuntos de forma individuais, no sentido de tipo, vai ser aquilo, vou decorar só aquilo e pronto. Não. A gente tem que pensar que esses assuntos eles vão se entrelaçar, porque a gente está falando sobre a comunicação, né? Nós estamos falando sobre a língua que nós nos comunicamos, a forma que nós nos comunicamos. Então, para entrar em funções, a gente vai ver essa questão da teoria da comunicação, que é a parte ali, um estudo, tá, que reúne um conjunto de pesquisas realizadas a partir de estudos sociológicos, antropológicos, psicológicos, linguísticos e filosóficos acerca da comunicação humana. Então, quando a gente está falando de comunicação, a gente está falando de uma forma muito ampla e abrangente, né? Então, quando a gente viu lá, por exemplo, a questão da língua e linguagem, né? E a gente viu que existem vários tipos de linguagem, nós temos as linguagens verbais, as não verbais, as mistas, a linguagem digital, né, que saem para outros, que dá a linguagem digital que dá abertura para outras
línguas e gêneros, a gente entra em gêneros e tipos textuais, e por aí vai. Isso tudo nós estamos falando sobre comunicação, né? A forma como a comunicação humana, como nós vamos nos comunicar e quais são as melhores ferramentas para que a nossa comunicação ela seja efetiva, né? Para que ela funcione. Né? A gente não simplesmente chega em alguém e fala, sei lá, quer cumprimentar uma pessoa, você não vai chegar e falar tomate, entendeu? Tipo, existe né, uma estrutura que faz com que a gente se localize, né, e monte a estrutura da nossa cabeça para conseguir comunicar aquilo que a gente quer. Então, para a gente entrar nessa questão das funções da linguagem, a gente tem que prestar atenção nessa tabela. A gente está falando sobre o emissor, que é a pessoa que quer passar uma mensagem, a mensagem em si, o receptor, que é a pessoa que vai receber aquela mensagem e vai processar de alguma forma. Nós temos um contexto, né? Ali quando a gente viu sobre variações linguísticas, né? A gente via a questão ali a variação situacional, né? E depende da situação que tu está. Então, qual é o contexto que eu estou comunicando esta mensagem? Qual é o canal que eu estou utilizando? E qual é o código em si que eu vou utilizar? Então, a gente precisa ter essa tabelinha assim mais ou menos na cabeça, pensando em tudo que a gente já veio estudando até agora. E aí a gente vai entrar nas funções da linguagem, né? Que elas estão relacionadas com o uso da linguagem, onde cada uma possui uma função de acordo com os elementos da comunicação. Então, a primeira que a gente vai ver é é uma função que a gente trabalha bastante ali quando a gente entra na faculdade, a gente está ali fazendo um artigo e lendo sobre diversos teóricos, que é essa linguagem referencial denotativa, né? E antes de tudo, antes de eu começar, eu vou falar uma coisa que eu falei na aula de gêneros e tipos textuais, que é para vocês levarem em consideração também. Quando vocês estiverem lá fazendo a prova de vocês, seja o Enem ou seja qualquer outra prova de concurso ou whatever, assim, vocês vão ver que eles não, geralmente eles não vão colocar tipo assim, só um tipo de variação linguística, ou só um tipo de gênero, ou só um tipo textual, ou só um tipo de função linguística, de função da linguagem. Vocês vão ver que eles vão falar sobre a questão de predominância. Então, vocês sempre vão ver, tipo assim, qual é a linguagem predominante? Porque ali dentro elas vão se misturar. A gente vai usar, a gente pode usar mais de um tipo, mas a gente precisa saber sempre o quê? O que qual é o intuito daquele texto, entendeu? Aquele texto ele quer informar, aquele texto ele quer sei lá, falar sobre tal coisa, então o que predomina naquele texto? A gente sempre tem que ter uma malícia em relação à interpretação textual. Eu sempre considero que é isso. Tu saber interpretar textos, tu ter essa malícia, sabe? Ter uma malícia de olhar para o texto e ver que que aquele texto, ele te traz alguma coisa além de só aquilo. Ele traz aquilo também, mas ele traz além. Então, prestar sempre nessa questão do qual a intenção desse texto. Então, agora, pensando nessa questão, na função referencial, tá? O foco, ele é o assunto, o contexto, tá?
Então, a linguagem vai ser denotativa, né, o sentido literal. Então, essa diferença, denotativa conotativa, né? No referencial, a gente vai ter a linguagem denotativa em terceira pessoa, forma objetiva de apresentar. Ai, tá forma objetiva de apresentar o assunto, ou seja, o que eu vou ter como exemplos de referencial? Notícias, artigo científico, reportagem, tudo aquilo que eu falei para vocês sobre. É um texto que seria mais neutro. A gente sabe que não existe discurso neutro, que até numa reportagem de jornal, a gente vai olhar e a gente vai saber qual é o posicionamento da pessoa. Mas a essência desse texto é que não que transpareça o mínimo possível de opinião. Então, é sempre assim, eu só estou informando, eu estou dando alguma notícia, eu estou falando sobre tal autor. Então, eu tenho que deixar o mais neutro possível, a minha opinião a mais neutra possível. Aí, aqui, eu coloquei mais ou menos em cada uma das funções imagens que façam vocês lembrarem, tá? Que façam. A gente usa isso muito quando a gente vai apresentar uma propaganda dentro da publicidade, que é tipo, tu leva. É uma forma dos clientes, nossos clientes, relacionarem a ideia. Então, vou colocar mais ou menos ali as imagens que têm a ver com a função linguística, né? Tipo, coloquei ali o textinho do Popular, que é um jornal, então lembrar que tem a ver com notícias, um artigo científico, que tem a ver com um artigo científico. Então, a referencial é essa linguagem mais dizer, não que as outras não sejam sérias, todas são sérias, mas que tu olha e o popular vai dizer, é mais séria, tá? Aí entramos na emotiva. Aí, assim, ó, vamos já prestando atenção nisso aqui. O foco, eu vou sempre colocar qual é o foco, tá? O foco, o tipo de linguagem mais ou menos utilizada, qual a pessoa, quando essa pessoa ela é marcada e a forma de apresentar aquilo, tá? Então, o referencial aqui a gente tem que pensar que o foco é o assunto, o contexto. Eu estou emitindo uma mensagem e o que tem mais valor nessa função é o assunto, é a mensagem que eu estou passando, o que aconteceu ali. A emotiva, tá? Quando a gente entra na emotiva, o foco é no emissor, na pessoa que está passando a mensagem. Então, assim, o que a gente vai ter ali? A linguagem ela é subjetiva. A gente está falando sobre uma pessoa que ela está falando sobre o que ela pensa, sobre ela, entendeu? É uma coisa meio na física, assim, sabe? Então, tem até uma brincadeira, uma tabelinha que dizia isso. A função emotiva é tipo uma pessoa narcisista, tá? Então, o foco é o emissor, a linguagem é subjetiva, a primeira pessoa é eu que estou falando, e a forma subjetiva de apresentar o assunto, né? Tipo, não vai ser nada objetivo, vai ser baseado no que eu estou pensando, logo não tem como ser objetivo, é subjetivo, vai de cada um, né? Como o foco é emissor, vai depender da opinião de cada um. Se eu penso de uma forma tal, a pessoa pensa de outra forma tal, a forma de apresentar a mesma história, o mesmo assunto vai ser diferente. Aí nós temos os exemplos: livro autobiográfico, artigo de opinião, carta do leitor, até stories no Instagram. Então, tipo, quando a influencer vira e fala, abre aquela caixinha de perguntas, o que vocês querem saber, sei lá, da base da Virgínia que derrete na cara, tal, aí faz uma piadinha ou fala opinião,
está falando dessa função emotiva, porque o foco é o que a pessoa está falando. O que importa é o que o emissor está falando. Então eu coloquei ali mais ou menos a autobiografia da Rita Lee, carta do leitor, coloquei um history da blogueira de baixa renda e tipo ela não precisou nem falar nada, só a cara dela respondeu. Tipo, o absurdo, assim. Aí a história perguntou, professora, se eu vou ler um livro sobre a Rita Lee, mas não foi ela que escreveu, é função emotiva? Não, tá? Autobiografia. Eu escrevo sobre a minha história. É a minha opinião pessoal sobre a minha história. Então, se eu tenho uma pessoa que está escrevendo sobre uma terceira pessoa, eu sou uma jornalista que quer escrever sobre a vida de uma outra pessoa. Não é função emotiva, não é focado no eu. Tem que ser de eu e eu, tá? Eu falando sobre mim. Aí a gente entra na linguagem, na função conativa ou apelativa, onde o foco é o receptor da mensagem, né? Qual o intuito? Convencer e persuadir. Por isso que esse negócio, apelativo, tipo, pensa sempre nessa questão de tu querer muito convencer alguém de alguma ideia. O foco é a terceira pessoa. Tá errado ali o eu. Tem que mudar, desculpa. Mas a terceira pessoa e no imperativo. O que é o imperativo? Vocês viram a gramática. Compre, faça, sei lá, é uma ordem. O imperativo é sempre uma ordem. Então, além da gente, eu queria fazer um exercício sempre de buscar de vocês, além de só decorar esses termos, mas esses termos, ou decorar o que é, mas da gente aprofundar e pensar sobre essa questão. Por exemplo, por que que na função conativa, que é sobre convencer e persuadir, onde a gente tem muito mais exemplos, propagandas, né? Por que que o foco é no receptor? Justamente porque a gente está falando sobre uma ordem que está dando. Então, eu preciso colocar o foco no receptor, porque eu preciso que esse receptor faça o que eu estou pedindo ou mandando. Então, tipo, é sempre ir além. Por que receptor? Por que o foco? Porque está falando para fazer para que eu faça uma ação. Eu uso imperativo, porque o imperativo ele é o modo verbal para que a pessoa de dar ordem, né? Para dar uma ordem. Então, o que a gente tem aqui de exemplo? A propaganda, um texto argumentativo, porque um texto argumentativo ele está querendo te convencer de alguma coisa. Debate político, por exemplo, ou outros debates, é uma forma de tentar te convencer uma ideia. Campanhas tanto de propaganda ou campanha eleitoral, campanha de vacinação, campanha de doação de sangue. Está sempre apelando para que as pessoas façam, sigam aquela ordem que tu tá querendo que ela faça, tu tá mandando. Então, aí, dor de cabeça, tomou Duril, a dor sumiu. Não necessariamente está usando o imperativo, mas é o quê? É uma propaganda, é função conativa. Dois sangue, dois vida. Aí eu coloquei os bonequinhos ali debatendo, por exemplo, no, no palanque. E essa é a função essa é a função conativa. Até que alguma dúvida.
Tá tudo tranquilo. Qualquer coisa vocês vão avisando. Agora a gente vai entrar na função metalinguística. A função metalinguística, o foco é o código explicando o próprio código de uma maneira cíclica, tá? Então, vocês vão pensar lá na função, quando tu falar da emoção emotiva, tu está falando sobre a pessoa falando sobre algo, sobre ela ali, sobre algo que ela está sentindo, alguma coisa subjetiva sobre ela, o sentimento dela. Aqui, tu vai ter uma questão cíclica, mas vai focar no código, tá? No que está sendo, no que eles estão querendo explicar. Então, como que eu vou saber o que é o código? Pensando na questão dos exemplos. Um dicionário, por exemplo, onde eu tenho a explicação das palavras, o que significa cada palavra, se é um substantivo, se é um adjetivo, e o que significa aquilo, eu estou falando sobre metalinguística, porque é o código explicando o próprio código. Eu crio um código e através desse código eu explico o próprio código, tá? Então, outra coisa que é da metalinguística, da função metalinguística, uma foto do próprio fotógrafo tirando uma foto. Então, eu tenho uma foto que me mostra tirando uma foto ali. Se eu estou tirando a própria foto, eu estou explicando o que eu estou fazendo, o meu próprio código, que é o da fotografia. O autorretrato de Van Gogh, quando ele se pinta na frente como se estivesse ali, tá na frente do espelho, se pintando, ele tem um autorretrato dele se pintando. Isso é uma função metalinguística, porque eu estou explicando o meu próprio código, que é estar pintando. Então, eu coloquei aí, por exemplo, essa questão do espelho, para vocês lembrarem sobre essa questão do código, explicar o próprio código, o dicionário e o próprio autorretrato do Van Gogh. Tá vendo que ali ele não tem um espelho, mas é um pintor que está pintando ele pintando, entendeu? Então, esse é o caminho. Daí, nós entramos na função fática, tá? O que é a função fática? A função fática, o foco é o canal de comunicação, tá? Ele é um teste, aí eu botei, é um teste do canal, um ruído na comunicação, uma verificação. Sabe quando eu botei os exemplos ali, alô, lá, opa, Sussussa, tá aí. Sabe quando alguém vai te pedir alguma coisa no WhatsApp e ao invés dela te mandar logo o que ela quer, ela coloca oi, tudo bem, e espera tu responder. Eu não respondo, tá? Eu espero a pessoa falar o que a pessoa quer já. Mas isso é uma função fática. Ela está testando se vai ter uma comunicação ali, entendeu? Tá vendo se tu tá ali, se tu tá prestando atenção na conexão. É o primeiro passo para a comunicação. Então, quando eu pego e atendo o telefone e falo alô, alguém já se perguntou por que as pessoas falam alô? Ou por que alguém tem que falar oi, tudo bem? Tipo, parece meio grosseiro, né? Tipo, o que é isso? É justamente porque existe a função fática. Essa função ela foi feita para testar mesmo, para ver o que vai, como para estabelecer o início dessa comunicação. Então, quando eu pergunto como é que, se eu fico testando, sei lá, oi, tudo bem, tudo, gostaria de falar com fulano, para falar sobre o que a outra pessoa responde, e a pessoa continua testando, por mais que não seja o primeiro
contato, ela ainda está tentando restabelecer a comunicação ali, né? Estabelecer, né? Não restabelecer, estabelecer a comunicação. Então, toda essa tentativa, ela é, ela faz parte dessa função fática, tá? Por isso que o foco é o canal de comunicação, porque tu precisa estabelecer esse canal de comunicação. Então, tipo, coloquei ali a pessoa, eu lá comentar alguém, né? Ou o próprio cara ali tá no WhatsApp, provavelmente recebeu uma mensagem ali, não sei, e tá pensando se vai responder. Aí nós entramos na função poética, tá? A poética, o foco dela vai ser na própria mensagem, tá? Entra com linguagem conotativa ou figurada, figuras de linguagem. Então, aí vocês vão ter metáforas, metonímia, e por aí vai. E a questão da preocupação estética, preocupação com o belo, tá? Vocês já viram figuras de linguagem ou ainda não? Vocês vão ler literatura, né? Alguém já viu? Tá tendo agora? Tá. Então aí entra essa questão da exploração das figuras de linguagem. E aí tu bate o olho e tu sabe, poética é isso, sabe? Então é poema, é músicas, é obras, pinturas, imagens, é viajar, tá? E aí prestar atenção sempre aqui, nesse foco, foco na mensagem. Isso é uma coisa que vocês, não é que vocês devam decorar, porque eu quero que vocês decorem, mas pensem de forma mais profunda, tipo, por que o foco é na mensagem? Porque a gente está falando sobre, sobre poemas, músicas, obras, pinturas e imagens. Então, lembra quando a gente vê que literatura, a gente falava muito antigamente, mas muito antigamente, até parece que eu sou sou velha, mas não sou tanto assim. Mas antes a gente falava que a intenção do autor, qual é a intenção do autor e não sei o quê. E, tipo, era para falar sobre isso, que a questão não é a intenção do autor, é a mensagem. O que está escrito aqui? O que está dizendo sobre. A intenção do autor vai ser importante, mas, tipo, o foco é na mensagem. A intenção do autor é importante, talvez, para traduzir a mensagem, né? Questão histórica, o que aquele autor pensava, o posicionamento dele. Mas o foco é a mensagem, porque é a primeira coisa que tu vai prestar atenção. Quando tu lê um poema, uma música, uma obra. Então, eu coloquei aqui o belo, né, porque a preocupação é com o belo, com estética, a questão das músicas, todas as, a Clarice Lispector, todas as manhãs ela deixa os sonhos na cama, acorda e põe sua roupa de viver lá, o trechinho dela. Um quadro de Monet, não sei se vocês já conhecem Monet, vocês têm artes visuais na escola. Eu acho que a gente tem aqui no Euclid, não tem? Esse é o nome da professora. E aí fechamos, tá? Então nós temos aqui seis, né? Poética, fática, metalinguística, conativa, emotiva, referencial, denotativa. Por que é importante eu saber essas coisas? Porque, assim, não cai no Enem, dispensa, cai bastante essa questão das funções das linguagens, porque é um assunto
Ele tem que estar, assim, para vocês, muito, muito, muito internalizado. Muito internalizado. Então, vamos partir para os exercícios. Agora a gente tem aqui. Indique quais as funções de linguagem presentes nas seguintes frases. Letra A. Alô, alô. B. 1995 foi um ano muito difícil para mim. Que ódio, que raiva. Claro, não é mesmo? Aí eu vou dar um tempinho para vocês responderem. Tá, vamos lá. É... Quando eu estou falando alô, alô, que eu estou tentando estabelecer uma comunicação. Logo é o quê? Esse é certo, já dá para amarrar na primeira, é função fática, tá? Estou tentando estabelecer, estou falando alô, e aí, tudo bem? Função fática. Letra B. 1995 foi um ano muito difícil para mim. Alguém colocou função emotiva, foi a Ingrid, tá certo. Ele está falando sobre essa questão do pessoal e o como ele se sentiu sobre 1995. Letra C. Que ódio, que raiva. Quando ele está falando sobre, sem botar um contexto maior, ele está falando sobre o que ele está sentindo. Logo, função emotiva também. Letra D. Claro, não é mesmo? Quando eu estou falando sobre se eu estou perguntando, não é mesmo? Vocês não concordam que ele está tentando estabelecer uma comunicação? Ele está tentando saber o que a pessoa tá pensando? Logo, é função fática também, tá? Não necessariamente função fática vai ser, oi, tudo bem, oi, beleza, e aí, boa tarde, tá? Pode ser, que tu queira só ver se a pessoa tá ali, entendeu? É um teste. Será que essa pessoa tá aqui? Será que essa pessoa fala? Será que essa pessoa vai me responder? Então, a função fática tem muito disso. Um exemplo que a professora até me deu no. Sempre dava pra gente, que a gente ria muito, que era sobre a função fática. Que era tipo assim, tu entra ali no elevador e a pessoa pergunta, e aí, tudo bem? Ou tu encontra uma pessoa que tu conhece, e aí, tudo bem? E a pessoa, não tá tudo bem, não sei o que, e começa a falar sobre, sobre as coisas daquilo, tipo, não é isso, entendeu? Ninguém quer saber como é que tu tá. Tu só quer saber, aquele tudo bem, ele funciona como um teste de comunicação, tá? Então, tipo, às vezes não quer saber como é que tá a pessoa, só tá, tipo, conversando ali, entendeu? Estabelecendo a comunicação, testando. Então, é função fática. Aí a gente entra num texto um pouquinho, uma questão um pouquinho maior.
Desculpem, desabafo não. Desculpem, mas não dá para fazer uma crônicazinha divertida hoje. Simplesmente não dá. Não tem como disfarçar. Essa é uma típica manhã de segunda-feira. Olha, para hoje, hein? Pós-feriadão, difícil. A começar pela luz acesa da sala que esqueci ontem à noite. 6 recados para serem respondidos na secretária eletrônica. Recados chatos. Contas para pagar que venceram ontem. Estou nervoso, estou zangado. Nos textos em geral, é comum a manifestação simultânea de várias funções da linguagem com predomínio, entretanto, de uma sobre as outras. Foi aquilo que eu falei para vocês. Podem ter várias, mas uma vai se sobressair, tá? De acordo com o que a pessoa quer que pegue no texto, a malícia. No fragmento da crônica Desabafo, a função da linguagem predominante é a emotiva ou expressiva. Ele já está te dando qual é a predominante, tá? Então, ele não quer saber se tu sabe qual é a do texto, tá? Eles querem saber o que é, o que parte da função ali, qual é, o que é, qual é o não é a teoria, mas o que significa, sabe? Qual é o foco? Aquilo que eu mostrei para vocês nos slides. Qual é o foco? Qual é a linguagem dessa função emotiva ou expressiva? Então, quando forem pegar os textos para interpretarem, já prestem atenção nisso. Isso aqui eu vou... rabisquem a prova de vocês, só não rabisquem um gabarito, pelo amor de Deus. E não rasguem a prova, né? Tipo, pegou o texto ali, começa a procurar palavras-chave, tá? Olha a primeira questão, vê o que ele está pedindo para tu já ir no texto com a malícia do que tu quer achar, tá? Por quê? Porque aí vocês podem ler uma, duas, três vezes, a gente não entende, mas vocês já vão saber o que ele pede, entendeu? É mais fácil. Então, vamos lá. No fragmento da crônica Desabafo, a função da linguagem predominante é a emotiva ou expressiva, pois. Aí eu vou dar um tempo para vocês responderem. Mas aí, letra A, o discurso denuncia... Primeiro eu vou deixar vocês responder. Depois eu vou passando uma por uma. Para dar tempo. Tá, vamos uma por uma. Pensando ali nos slides, naquilo que a gente falou. Letra A. O discurso do enunciador tem como foco o próprio código. Qual é a função que usa o foco como o próprio código? É emotiva ou expressiva? Não, né? A gente viu que é a metalinguística, quando a gente tem o código explicando o próprio código, tipo dicionário, né? O autorretrato do Van Gogh. Se ele estivesse explicando alguma coisa, a gente vai ver mais para frente uma outra questão, aí seria a metalinguística, mas a letra A é metalinguística, não é essa, porque o que ele está falando é emotivo expressivo, tá? Letra B. A atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito. A atitude do enunciador, a pessoa que está comunicando,
O que ele ali, tá? A atitude dele se sobrepõe àquilo que está sendo dito. Ou seja, ele está falando sobre o que ele está sentindo. Está falando sobre a opinião dele, né? Subjetiva, tá? Ele fala que está nervoso, está zangado. Qual é a letra B? É função emotiva ou expressiva. É essa, tá? A letra B. Mas aí vamos ver as outras também. O interlocutor é o foco do enunciador na construção da mensagem. O que eu tinha falado para vocês lá atrás? Tem um tipo de linguagem que o foco é o interlocutor, a pessoa que está recebendo, né, a mensagem, porque ela está recebendo uma ordem. Então, eu preciso ajustar essa linguagem para que essa pessoa faça o que eu quero. E qual é a função? A fonativa ou apelativa, tá? Quando a gente tem uma propaganda, uma campanha, um debate, uma carta argumentativa, a gente está falando sobre a função fonativa. A gente utiliza a maior parte de função fonativa, né, predominante. Letra D. O referente é o elemento que se sobressai em detrimento dos demais. Opa, o referente, qual é a função que usa essa palavra referente? E é o elemento que se sobressai. Então, a gente está falando que o mais importante é o referente, o que tu está querendo comunicar ali. Logo, o que está referenciando, linguagem referencial. E a letra E, ou E, não sei, eu falo sempre é. O enunciador tem como objetivo principal a manutenção da comunicação. Manutenção, estabelecer, teste de comunicação, sempre função fática. Lembre sempre disso. Falou em manutenção, falou em testar a comunicação, é função fática. Essa que foi tirada do Enem. Ao hipotrélico, o termo é novo, de impensada origem e ainda sem definição que lhe apanhe todas as pétalas do significado. Sabe-se só que vem do bom português. Para a prática, tome-se hipotrélico, querendo dizer antipodático, sem engraçante, impresido ou talvez dissedido. Indivíduo pedante, importuno agudo, falta de respeito para com a opinião alheia. Sob mais que, tratando-se da palavra inventada e como adiante se verá embirrando o hipotrélico em não tolerar neologismos, começa ele por se negar nominalmente a própria existência. A gente tem um trecho aí de Guimarães Rosa, né, explicando o termo hipotrélico, tá? Nesse trecho de uma obra de Guimarães Rosa, depreende-se a predominância de uma das funções da linguagem, identificada como. Vou dar um tempo para vocês responderem. E depois disso a gente vai encerrar, porque acho que não tem mais tempo.
Vamos lá para a última. Quando eu volto aqui no texto, tá? Eu estou falando, o hipotrélico, né? O termo é novo, indispensado, origem, investimento em ficção. O que ele está falando aqui? Eu até falei para vocês. Ele está explicando termos sobre o que é o hipotrélico, tá? Ele até coloca aqui a predominância de uma das funções identificada como, tá? Quando eu tenho, quando eu tenho, vamos por partes aqui. O que é a metalinguística? Né? O que é a função metalinguística? É o código explicando o próprio código, tá? E aí ele explica ali, metalinguística, pois todo trecho tem como propósito essencial usar a língua portuguesa para explicar a própria língua. Por isso a utilização de vários sinônimos e definições. Então, a gente já mata aí na letra A, tá? Porque ele realmente ele pega o termo e ele vai destrinchando os sinônimos e tenta explicar o que é aquele próprio termo que ele está colocando ali naquele texto. Não é referencial porque não está falando sobre um fato, né, ou sobre alguma pessoa. Não é fática porque não está tentando estabelecer nenhuma conexão ou nenhuma manutenção da linguagem. Não é poética porque ele está falando sobre as palavras em si, o que está predominando. Entendeu? Por mais que fosse tipo, um trecho de um poema, qual é a predominância daquele trecho? Entendeu? Por isso que ele pediu o trecho, ele não pediu a obra completa ou mais da obra. Ele pediu trechos, o trecho exatamente que fala sobre, sobre aquela palavra, tá? Expressiva não é expressiva porque ele não está dando uma opinião subjetiva, ele não tirou aquilo da cabeça dele. Ele realmente existe, isso é o termo, e ele só está ali explicando é, como se fosse, como se estivesse no dicionário. Deixa eu ver aqui, essa é muito grande, e aí eu vou deixar para vocês fazerem em casa. Vocês têm pegado PDFs ou as coisas para darem uma olhada. É bom não deixar acumular, porque fica ficando cada vez mais complicado. E é isso, gente. Olha, gente, vocês me responderam tudo ali e eu não vi, porque não apareceu para mim no meu celular. Mas é isso mesmo. Tá tudo certinho. Tá, eu fiz, mas vou fazer de novo aqui. Deixa eu só parar a gravação, que aí eu vou falando os nomes, quem. E aí, quem não tiver falar, professora,